Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos uma dessas passagens típicas de São Lucas que não tem paralelo nos outros evangelhos. É a parábola do juiz iníquo e da pobre viúva, que insistentemente vai pedindo a este juiz para que lhe faça justiça. O próprio Evangelho nos diz que Jesus contou esta parábola para nos ensinar que é necessário rezar e rezar sempre. Rezar sem cessar. Portanto, aqui está o centro e aquilo que ele verdadeiramente está tentando nos ensinar. Veja, para entendermos essa parábola, nós temos que compreender o seguinte: Jesus está colocando aqui um contraste extremo. Nós temos, de um lado, um juiz iníquo que não teme a Deus e que não tem nenhum respeito pelos seres humanos. No outro lado, o contraste é Deus, Pai de bondade, amoroso, misericordioso, que quer que nós sejamos salvos, que envia o seu Filho ao mundo para nos salvar e para morrer na cruz por nós, que envia o Espírito Santo para que nós recebamos a graça. Eis aí o contraste extremo. E nesse contraste extremo, Jesus então ensina: se até esse juiz miserável cede à insistência da viúva, quanto mais não cederá o Pai bondoso e de infinita misericórdia às nossas insistências. Mas aí você vai perguntar, mas por que Deus então já não dá logo as coisas, ao invés de a gente ficar perdendo tempo tendo que insistir? É porque nos ensina Santo Tomás de Aquino que quando Deus determinou que iria nos dar uma graça, Ele também determinou o meio através do qual nos daria esta graça. E, portanto, Deus que quer nos dar a salvação, Ele determinou que nos dará a salvação através da oração. Oração insistente, oração perseverante, oração humilde. E esta oração, ela é necessária. Deus que nos criou sem nós, diz Santo Agostinho, não quer nos salvar sem nós. E, portanto, precisamos pedir insistentemente, pedir sempre, para que Ele mesmo vá transformando o nosso coração de tal forma que nós possamos crescer na graça, crescer no amor e crescer cada vez mais. Mas aí Jesus conclui este evangelho belíssimo, com essa lição extraordinária, com uma pergunta inquietante. E o Filho do Homem, quando voltar, irá encontrar fé sobre a terra? Por quê? Porque, claro, existe a provação, existem as demoras de Deus. O livro do Eclesiástico mesmo nos diz: filho, quando entrares para o serviço de Deus, prepara-te para a provação. Sofre as demoras de Deus. Então, perseverança e humildade. Peça sempre, peça humildemente. Ele quer nos dar. Ele quer nos dar a graça de sermos mais santos. Ele quer nos dar a graça de seguirmos a sua palavra, crescermos no amor, encontrarmos um amor ainda mais elevado nas moradas superiores, no caminho da santidade. Ainda aqui nesse mundo, Ele quer isto, mas para isso quer também nos purificar. E por isso demora, faz com que nós passemos pela aridez, pela provação, mas tudo isso é bondade de Deus. Não desanime. Será que o Filho do Homem vai encontrar fé no seu coração quando Ele finalmente estiver disposto a dar a santidade, a graça e fazer com que você passe pela porta estreita? Essa é a pergunta. Persevere, se mantenha firme na fé, humilde e perseverante, como aquela viuvinha. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.